A Copa do Mundo na Rússia começou oficialmente no dia 14 desse mês. E como a gente já sabe, nessa época, as ruas e os bares das cidades já estão naquele clima, verde e amarelo para todo lado. Todo mundo na expectativa de ver a seleção brasileira ganhar em campo. Mas se para alguns é hora de aproveitar a folga para torcer pela seleção, para outros o trabalho só aumenta. Nesse bar, por exemplo, não vai ter folga não. Todos os garçons estão escalados para os dias de jogos do Brasil. O trabalho é o movimento, né? A gente trabalha nessa expectativa de ter movimento. A expectativa do gerente deste estabelecimento é de um aumento de até 40% no movimento durante os dias de jogos da seleção brasileira. E quem for trabalhar por aqui e extrapolar o horário, ganha hora extra, como em qualquer outro dia de trabalho. Nossa expectativa é boa. Nós sempre assim, nossa casa, graças a Deus, sempre é lotada, e no dia dos jogos a gente espera que seja mais lotada ainda, que a gente consiga vender mais, né? Eles se programaram para que os garçons não fiquem sobrecarregados durante os 90 minutos de bola rolando nas partidas da seleção brasileira. Existem duas equipes aqui, a parte da manhã e a parte da noite. Então, nos dias dos jogos, a gente coloca a equipe da manhã para vir mais na hora dos jogos e assim a gente vai revezando os funcionários, né? Na segunda rodada da fase de grupos, o Brasil encara a Costa Rica, dia 22 de junho, às 9 da manhã de uma sexta-feira. E na última rodada da primeira fase, Brasil e Sérvia se enfrentam numa quarta-feira, dia 27 de junho, às 3 horas da tarde. Os jogos da Seleção Canarinho vão acontecer em horário normal de expediente, o que está deixando muita gente apreensiva. Será que vai dar para ver o jogo do Brasil? Afinal de contas, o patrão deve ou não liberar os empregados no horário das partidas de futebol? Se eu tivesse uma empresa, eu liberaria os meus funcionários para assistir os jogos, até porque é uma questão cultural, né, do Brasil, né? Mas, segundo o Ministério do Trabalho, empregadores não são obrigados a liberar os empregados em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. A empresa e os trabalhadores podem entrar em acordo para que no dia do jogo da seleção ou em qualquer outro jogo que eles entenderem necessário, haja um acordo para que não haja o expediente, né? Os trabalhadores não trabalhem naquele dia ou naquele turno e mediante uma compensação posterior, né? Esse acordo pode se dar ou verbal ou por escrito, para uma compensação dentro do mês. Outras empresas preferem adotar horários especiais de trabalho, como liberar mais cedo os empregados ou até alternar as folgas entre os turnos de expediente de acordo com os horários de jogos do Brasil. Essa possibilidade de negociação entre a própria empresa e o empregado é novidade. Veio com a reforma trabalhista. A lei prevê o acordo verbal entre patrão e empregado para a compensação de horas dentro do próprio mês. E se o Brasil passar pela primeira fase e chegar até a final do Mundial, pelo menos mais 4 jogos devem ocorrer em dias úteis, bem no meio do expediente da maioria dos trabalhadores brasileiros. A Lei 13.467, que alterou a consolidação das leis do trabalho, diz o seguinte: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Muita gente ainda está na expectativa para saber se vai ser liberado ou não. Está esperando que seja liberado? Esperando, vamos aguardar aí, ver se vai sair alguma coisa. Mas nem todo mundo pensa assim como o João Anselmo. Existem casos em que o empregado não faz questão de deixar de trabalhar em dias de jogos da seleção. Nessas situações, o Ministério do Trabalho esclarece que a empresa tem que remunerar o empregado caso feche as portas no dia de jogo. Se não houver um acordo prévio de banco de horas e a empresa resolver fechar as portas naquele dia, né, não haver expediente naquele turno ou naquele dia, o empregado querendo e não podendo trabalhar, nesse caso a empresa obviamente pode dispensá-lo, mas essa dispensa é uma dispensa remunerada, né? Então não vai haver a compensação posterior.
mas né, a regra geral seria um acordo entre a empresa e os empregados para que seja compensada essas horas posteriormente. O advogado trabalhista explica ainda que a alternativa adotada por algumas empresas é a de liberar os empregados apenas nos horários dos jogos. Sendo assim, eles teriam que voltar ao posto de trabalho logo depois que o juiz apitar o fim da partida. Nesses casos, é bom o profissional ficar atento e não se empolgar com bebidas alcoólicas, por exemplo. Ele pode ser punido, a empresa tem a legitimidade para aplicar punições. E para o seu Luiz, garçom há mais de 20 anos e que já passou muitas Copas do Mundo na ralação, não vai ter outro jeito. É trabalhar e espiar a bola rolando nos gramados da Rússia quando possível. Dá para dar uma olhada de vez em quando, tem que ser rápido, olhar rápido e já está pronto de novo. Que empregado e empregador venham a conversar com razoabilidade e bom senso, sabendo que a Copa do Mundo e os jogos da seleção brasileira são momentos em que todos nós estamos ansiosos e vidrados na frente da televisão.